escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filho. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Começaram assustando a Associação Psiquiátrica Americana, invadiam a Assembleia da Associação para atemorizar os médicos e forçá-los a tirar o homossexualismo da lista de doenças mentais. Ou seja, o homossexualismo foi tirado dessa lista não por motivos científicos, foi tirado por cagaço. Quer dizer, usaram intimidação, os caras tiraram, os velhinhos tiraram. Estão fazendo a mesma coisa agora para normatizar a pedofilia. A Associação Psiquiátrica Americana já está seriamente pensando em tirar a pedofilia, né, do seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Então vai sair, não é mais doença, meu filho. Depois de não ser mais doença, então vai se tornar uma conduta normal e aceitável. Terceiro passo, temos que defender os direitos dos pedófilos. E antes de 10 anos, vai haver lei que se você falar mal da pedofilia, você vai preso. Né? Vai acontecer isso, os caras vão comer o seu filho na escola, e se você reclamar, você que vai para a cadeia. Eles vão fazer isso. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Isto é básico para isso. Ou seja, você demolir todos os valores morais consagrados e você colocar outro esquema, tá certo, de valores inteiramente absurdo, propositadamente absurdo, para habituar as pessoas a obedecer ordens absurdas, de maneira que elas se tornem sempre dóceis e subservientes. Isso é fundamental para a nova ordem mundial. Então, os caras vão fazer isso, não porque eles mesmos sejam pedófilos, ou porque adorem muito a pedofilia, mas forçar você, tá certo, a aceitar, né? A gente vai lá, vai comer o seu filho de 7 anos, de 8 anos na escola, e você não pode reclamar. Depois que você aceitar isso, meu filho, você aceita qualquer coisa. E essa coisa, a pessoa submetida a esta linguagem dupla, submetida a esses absurdos, vamos dizer, existe estudo científico sobre isso, a quantidade de absurdo que a mente humana pode aguentar é limitada. Depois de um certo ponto, ela afrouxa, ela laceia, como se diz, e daí dentro ela aceita qualquer coisa. Quer dizer, isso é uma técnica para tornar as pessoas subservientes e dóceis. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que
você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Essa parte aqui da biblioteca, que é uma espécie de um anexo, o grosso da biblioteca está do lado de lá. Essas duas primeiras aqui estão uma miscelânea, mas tem uma parte ali que é livro sobre o anticristianismo em geral. E daqui para lá, daqui até o fim, são só livros sobre comunismo, aqui em fileira dupla, né? Tem um bocado de coisa sobre o comunismo. Tem aqui, ó, obras completas de Stalin, tem as obras completas de Lenin aqui, de Karl Marx e Engels, né? Karl Marx e Engels estão aqui embaixo. E aqui, obras completas de Lenin, são 50 e tantos volumes, né? Não existe uma série de obras completas de Trotsky, mas eu consegui juntar quase tudo com edições separadas. Então, não tem nenhum comunista que leu tudo isso sobre comunismo. Se lesse, não seria mais comunista.